Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, porque Ele é bom. O Senhor é bom. Eterna a sua bondade, a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Diga quem está à sua direita aí, por favor. Que bom que você veio. Isso. Agora, diga quem está à sua esquerda. Que bom que você veio. Nós vamos ficar bom nesse negócio aí. Glória a Deus. Amigos, irmãos, vamos pegar nossas Bíblias, por favor, no livro de Jeremias. Nós vamos ler somente o versículo 19, capítulo 3, versículo 19 de Jeremias. E eu aqui vou ler em duas versões. Aliás, hashtag fica a dica, viu? Quando você estiver lendo algum texto na Bíblia e dá aquela enroscada, né? O negócio parece que salta assim. Pega uma outra versão e outra, e outra, e outra. Veja o mesmo texto em outras versões. Você vai ver como vai clarear aos seus olhos, à sua mente, o que o teu Pai quer falar com você. Tá certo? Todos acharam? Amém? Disse comigo, eu de mim para mim mesmo. Disse comigo, como eu gostaria de tratá-los como filhos. O meu maior desejo era lhes dar essa linda terra, a herança mais excelente do mundo. E eu queria que me chamassem de pai, e que jamais se afastassem de mim. Agora eu vou ler na minha versão, na minha Bíblia, ARC, que é a mais certa. Mas eu dizia, como que eu te porei entre os filhos, e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações. E eu disse, Pai me chamarás, e de mim não te desviarás. Close your eyes, feche os seus olhos. Eu sei que você crê em Deus, eu sei que você está aqui por causa dele, e eu sei que você crê também que Deus pode falar com você nessa noite. Então eu vou pedir para que você levante a sua mão direita para cá e me abençoa, por favor. Pai, nós estamos aqui, meu Deus, para sermos expostos à atuação da Tua Palavra nas nossas vidas. Nós estamos, meu Deus, nos abrindo o nosso coração, a nossa mente. Queremos, meu Deus, ouvir a Tua voz, a Tua voz. Pai, e eu estou aqui, meu Deus, para se permitir a ser usado por Ti nessa noite. Então, por favor, perdoa, Senhor, os meus pecados, perdoa, Senhor, as minhas falhas, perdoa, Senhor, as minhas iniquidades, me limpa, me purifica com Teu sangue, lance, por favor, no mar do esquecimento e diga para nós nessa noite dos Teus pecados, não me lembro. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O título hoje é Abba Pai. É uma coisa que eu tenho comigo com relação ao mês de agosto. Sempre quando chega o mês de agosto, o Dia dos Pais, né? Parece que vem assim
uma chamada, sabe, de Deus para com a minha vida. Eu sei que o dia dos pais já passou, mas o dia do pai, não. E é por isso que nós estamos aqui. Você que é pai, quantos papais nós temos aqui? Uia! Parabéns para vocês. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é com relação ao dia do pai, ao dia dos pais. Quem aqui se lembrou de dar os parabéns para o pai? É disso que nós vamos falar nessa noite. Nós temos uma religiosidade dentro de nós que Deus é Deus, né? O Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e de tudo o que nela há, foi Deus quem fez, não é? E Ele é o Deus dos judeus, Ele é o Deus dos cristãos, Ele é o Deus dos muçulmanos, Ele é Deus de tudo, todos aqueles que de alguma forma prestam culto ao Senhor. Até aí, tudo bem. Acontece que o nosso Senhor, Jesus Cristo, Ele não veio aqui para reafirmar aquilo que era a religião dos judeus na época, de que Deus é Deus, o Senhor, o Jeová Rafá, Jeová Elohim, Jeová Jireh, Sedequenu Yavé. Não era isso. Ele veio trazer primeiramente a noção, a ideia de que Deus, Ele é Pai. Pai. A nossa fé, ela tem que ser baseada nisso, que Deus, Ele é Pai. Pai de Jesus? Sim. Ele foi o primogênito, né? Ele é o primogênito. Mas Pai seu Pai. Isso para quem teve um pai, ou para quem tem um pai bom, um pai temente a Deus, um pai amigo, um pai que protege, que cuida, que corrige. Tranquilo. Essa pessoa não vai ter dificuldade nenhuma em aceitar a paternidade de Deus. Agora, falar isso para uma pessoa que não teve um pai presente, não teve um pai amigo, um pai ausente, ou talvez um pai abusivo, um pai brabo, um pai desnaturado, um pai que só gerou e depois caiu fora, um pai que rejeitou a sua prole. A pessoa que traz essa marca de rejeição, é difícil você ver Deus como seu pai. As culturas orientais têm muita dificuldade. O evangelho lá é difícil de penetrar exatamente por causa disso. Lá, a figura mais importante na família é a mãe, porque os pais, eles fazem de propósito não se apegar nos seus filhos. E para uma pessoa dessa, se você tem o Senhor Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, vou dizer para você nessa noite que Ele é muito mais do que isso, viu? Ele é seu irmão mais velho. E Jesus, Ele teve essa vontade de imprimir nos seus, Ele veio para aqueles que eram seus, a importância da paternidade de Deus. E o que nós vamos viver nessa noite é algo que nós nunca
vivemos antes de conhecer a paternidade de Deus. Pensa num pai brabo, um pai austero. Meu pai. Só que um dia ele conheceu o Senhor Jesus. As coisas lá em casa mudaram. Ele passou a dar mais atenção para a gente. Eu nunca recebi um carinho do meu pai. Eu não me lembro de ter sentado no colo dele. Mas ele sempre é firme, sabe? Homem é homem, homem não chora. Homem tem que ser resistente. O homem, ele é o provedor. O homem, ele é, sabe, tratado com casca e tudo. Para ele se formando como alguém também assim, firme. Aí, o que aconteceu? Eu fui abraçar, eu fui beijar meu pai depois que eu casei. Depois que eu fui pai. Eu tinha para mim o seguinte: olha, aquilo que eu não tive, a minha filha vai ter. E aí eu comecei a visitar a casa do meu pai, né? E se aproximava dele, abraçava ele. Meu pai, ele abraçava eu em posição de sentido, assim, sabe? Primeira vez foi assim. A segunda vez, ele também não me abraçou, mas ficou na saída da porta. Estrategicamente ele ficou na saída da porta. E ele me abraçava com os dedos, assim, sabe? Algo aconteceu na vida dele, assim como aconteceu na minha, porque eu me converti bem depois. Eu era um aborrecente que dei trabalho para Deus, em primeiro lugar, para os meus pais. E aí nós entramos numa outra fase. Meu pai, ele aprendeu a conversar, a falar comigo, a trocar as experiências. Talvez você seja ressentido por conta do amor que você não teve. Estou falando de pais ausentes, não, aqueles não presentes. Talvez o seu pai, aquele lá, ele aprendeu assim, a formação dele foi essa. Ele também não teve um carinho, ele também não teve uma formação, uma família que o acolhesse. E nós precisamos perdoar nossos pais. Aquele pai que não te reconheceu, aquele pai que não deu o nome dele, aquele pai que era agressivo, aquele pai que agrediu a sua mãe, que batia sem avisar, sem contar por que você estava apanhando. Eu estou falando de mim, tá? Foi assim. Primeiro eu apanhava, depois ficava sabendo o que eu tinha apanhado. Ou seja, não aprendia nada. E muitas das vezes repetia o mesmo erro. E apanhava de novo. Bons tempos aqueles, viu? Mas eu nunca desrespeitei meu pai. E eu nunca também tive dificuldade de entender a paternidade de Deus para mim. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 14. Nós vamos ler alguns textos, Jesus trazendo essa ideia, não é uma doutrina, mas uma ideia, de que Deus, além de ser Deus, Ele é um Pai. A palavra de Deus diz assim, João 14, 1: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, continua crendo em Deus, mas credes também em mim. Creiam que eu sou filho e Ele é meu Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar um lugar.
versículo 7. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. E desde já agora o conheceis e o tendes visto. No 8º versículo, o Felipe pergunta: Senhor, leva mal não, né? Me desculpa aí, mas o Senhor fala que o Pai está em você, então mostra para nós o Pai. Mostra para nós o Pai. Versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz todas essas obras. Versículo 11. Crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa dessas mesmas obras que vocês têm presenciado. Versículo 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará obras maiores do que eu faço, e farás porque eu vou para o meu Pai. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E aí veio a revelação. Uma coisa é você ser convertido, você ser do Senhor, você ser de Deus. Outra coisa bem diferente é você ser filho. Ser filho. Se transformar em alguém filho de Deus. Ele disse o seguinte: olha, eu estou indo para o meu Pai, tá? Anota aí, eu estou indo. Mas eu não vos deixarei órfãos. Eu não vos deixarei órfãos. Quem é órfão? É filho de um pai que não existe mais, ou que não está presente. A ideia que ele estava transmitindo é o seguinte: olha, vocês têm um pai que está nos céus. Vocês têm um pai. Ele chamava Deus de Pai. Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. E Jesus respondeu e disse-lhe, o versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos a ele, e faremos nele morada. 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas é do meu Pai, que me enviou. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Versículo 29, eu vos disse, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês acrediteis. Entenderam a dinâmica? João, ele gastou um capítulo inteiro só para falar da paternidade de Deus. Só para falar da paternidade de Deus. Isso aqui vai ficar de lição de casa, tá? Depois você vai pegar lá na sua Bíblia, lá no seu momento, você vai ler o capítulo inteiro, o capítulo 14 inteiro, e você vai ver, você vai perceber que Deus vai se revelar a você como um Pai. Pai. O problema nós medimos o céu a partir da terra. A gente tenta entender o céu mediante essa coisa que a gente vive aqui. Quando, na verdade, a gente deveria analisar a terra a partir do céu.
Não aquilo que eu penso, não aquilo que as pessoas pensam a meu respeito, mas aquilo que Deus pensa a meu respeito. Deus nunca, em nenhuma palavra, Ele disse que o dia que você se convertesse, seus problemas acabaram. Organizações, Tabajara, não é nada disso. Seus problemas não acabaram, talvez até aumente. Por quê? Porque o mundo não nos comporta. O mundo nos aborrece. Se você nunca teve problema de perseguição, o dia que você aceitar o Senhor Jesus, você vai saber o que é isso. Você é quase que excluído da turma. Esse aí é o crente. E as pessoas começam a observar você, a tua conduta. Primeiro erro teu, primeiro deslize teu, primeira falha tua, e diz que é crente ainda. Deus nunca disse para nós que a gente não ia ter problemas. Exatamente o contrário. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Ergue a cabeça. Engole esse choro, menino. Você só tem o maioral. Você só tem o Todo-Poderoso do teu lado. Não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Sabe aquelas situações que a gente se vê envolvido, enrolado? Dá-se até a impressão que está chegando o teu fim. Coisas que fazem lógica para a tua mente. Puxa vida, eu errei aqui, eu errei ali, eu fiz esse tal, sabe? E agora o mundo inteiro, está querendo, ver a minha derrocada. Se você tem um pai, Ele vai te defender. A respeito do teu erro, vocês vão conversar depois, mas primeiro Ele vai defender você. Ele vai te defender. Eu lembro do meu filho, estava na escola, e um dia lá, e chegou ali em casa todo choroso. O que aconteceu? Os coleguinhas lá. Falei: coleguinha? Normal. As pessoas não vão nos entender, não vão nos compreender. Mas ele não vão mais na escola porque eles falaram que eles vão me bater de novo. Eu falei: mas não vai mesmo. E eu fui lá, na saída da escola, esperar ele. E tinha uns 3 mais ou menos. Covardia, né? Uns 3. Tudo da mesma classe. E cercaram ele. Aí eu cheguei, né? Molecada! Como é que é o negócio aí? Quem que vai bater em quem? Eu falei: olha, em vocês eu não posso bater, mas no pai de vocês eu posso. Vou levar todo mundo para a delegacia, vou descer a borracha. E eu duvido que vocês vão ficar sem apanhar a hora que ele sair. Desculpe. Meu filho voltou para casa, ele era pequenininho, abraçado na minha cintura. Obrigado, pai. Obrigado. O teu pai faz isso com você. O teu pai faz isso com você. Sabe aqueles trabalhos que o pai tem e às vezes acorda de noite e você está descoberto, ele vai lá e te cobre? A maioria das vezes você nem percebe. E às vezes que você percebe, nunca, olha que nunca é muito tempo,
Nunca você vai ver um filho no outro dia de manhã no café falar: ô pai, valeu, hein, obrigado, hein, ter me coberto. A gente faz isso com o nosso pai. Temos recebido livramentos diários de Deus. Deus tem cuidado de mim, de você, de uma forma tão forte. E a gente não para agradecer. Está escrito. Se não fosse Deus, se não fosse o Pai que estivesse do teu lado, há muito, os teus inimigos teriam te engolido vivos. Por que vocês acham que vocês estão aqui nessa noite? Porque o laço quebrou e você escapou. Aquilo que era uma trama para destruir, para te apagar do mapa, aquilo que era uma trama para fazer você perder o seu emprego, perder a sua honra, a sua dignidade, falhou. E sabe aquilo que falaram de você? Erraram de novo. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que teu pai diz que você é. E sabe o que o teu pai diz para você nessa noite? Que você é amado. Você é amada. Você é amada, você é a menina dos olhos de Deus. É assim que Ele tem te protegido, é assim que Ele tem cuidado de você. E isso vale até para o tempo que você não o conhecia, o tempo que você era inimiga de Deus, você era inimigo de Deus. Desde aquele tempo Ele tem cuidado de você. E Ele te trouxe, e com laços de amor eterno, tem cuidado de você. Não vai dar, vamos ter que pular aqui. Gálatas capítulo 3, do 13 ao 29. A condição que nós vivemos hoje. Hoje nós vivemos muito bem. Eu não acredito que haja aqui no nosso meio, se porventura houver, por favor me procure depois, alguém que esteja correndo algum risco, algum perigo de vida ou de morte. Deus tem cuidado de nós e nós temos tido, na verdade, uma vida boa, muito boa, muito boa. Eu não vi até agora ninguém chegar aqui maltrapilho ou subnutrido. Deus tem cercado você com toda a sorte de bênção nas regiões celestes. E tem abençoado você, tem abençoado a sua casa. Você que tem os seus filhos aqui na casa do Pai, erga a sua mão. Erga a sua mão. Existe uma promessa de Deus para você. Deus fala assim que você vai ver os seus filhos, os filhos dos seus filhos e os filhos dos filhos dele. E haverá paz dentro de você. Glória a Deus, glória a Deus. O problema ou a dificuldade maior, chamamos Deus de Deus. Você sabe como que inicia a sua oração? Você lembra? Como que você começa a sua oração? E tem uns até que impostam a voz para começar a orar, né? Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, né? Aquela coisa, Teu pai, pô. Teu pai. Você fala assim com seu pai? Vai dar um susto, não vai? Queridos, Jesus, Ele se identificou com a gente.
estávamos longe da casa do Pai. A parábola do filho pródigo, para mim, eu acho que é a vida de todos nós. Ninguém nasceu e cresceu e nunca se desviou. E o pai estava lá esperando. O pai estava lá esperando. E o pai está aqui hoje te esperando. Se tem um dia para você voltar a fazer, criar novos laços, ligar novamente com seu pai, é hoje. Todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. E para nós estava reservado a morte eterna. Era isso, a nossa condição era essa. Gálatas capítulo 3, 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 26, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Repetindo, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu, grego, servo, livre, macho, fêmea, bastardo, ignorado, jogado fora, adotado. Não tem mais isso para ninguém. Ele nos uniu numa só situação. Todos vós sois um em Cristo Jesus. E se vós sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros. Herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. Herdeiro. Só quem é filho que herda. Filho herda. Imagina um patrão, um fazendeiro, uma casa grande, aquela mesona, e os filhos lá dos empregados comem na mesa junto com o filho do patrão. Podem até crescer junto, podem até ir para a mesma faculdade, mas quem vai herdar no final? O filho. Herdeiro de Deus. Então Deus pode até ser Deus para os outros, para você não. Você é filho, você é filha de Deus. E ao invés de você começar com aquela oração mirabolante, a oração que Jesus ensinou: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feito aqui nos céus. O pão nosso. Jesus não falou, o pão é meu, o Pai é meu, o pão é meu. Não, Ele falou, o pão é nosso. Ele é o nosso irmão maior, só isso. Mas Ele é igual a nós. E se humilhou, sabe, descendo da sua glória, se vestindo, sabe, como humano, e sendo obediente até a morte, morte de cruz, para que eu e você tivesse essa identificação como filhos de Deus, filhos de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 15. Chegamos no nosso título. Pois vocês
não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, e receberam o espírito que os torna filhos por adoção. Os torna filhos por adoção. Eu sei que ninguém é obrigado a entender de lei, né? Mesmo porque o direito é um negócio muito maçante, e é muita coisa. Mas o nosso regimento, hoje, a nossa lei, ela admite o filho adotivo como se filho natural fosse, com os mesmos direitos, certo? Quando você vê na televisão, no jornal, na internet, sabe, aquela briga por conta de herança dos filhos naturais contra os filhos adotivos, é uma briga sem resultado positivo. Por quê? Porque agora os adotivos, eles são considerados como filhos naturais, e eles entram na partilha como se fosse um filho natural. O que vai acontecer aqui hoje? Para você que tinha a Deus como Deus, você vai ser recebido como filho. Filho. Você vai ver que até a tua oração vai mudar, até a presença, a resposta vai mudar. E é isso que o Pai está trazendo para mim e para você nessa noite. Que Ele quer ter uma grande família de filhos iguais a Jesus. Iguais. No direito existe a diferença entre igual e semelhante. Para nós que não somos do ramo, é tudo a mesma coisa. Mas no direito existe o semelhante e existe o igual. Semelhante é tudo aquele que se parece. Igual é aquele que sai da mesma forma. E você veio de Deus, você nasceu em Deus primeiro. E desde quando você nasceu para cá, batalharam muito na sua mente para que você rejeitasse essa paternidade de Deus sobre a sua vida, a ponto de muitas vezes nas orações que a gente faz por conta das coisas que não deram certo, não está vendo? Reclamamos com Deus que nem a gente reclamando um chefe, sabe? Servimos ao Senhor, nos relacionamos com Ele através de serviços. Eu faço isso, faço aquilo, trabalho lá na igreja, levo o pastor para casa, trago ele de volta. Não acontece isso não, né, pastor? Não, é só um exemplo. E depois quer ter direito, como se fosse um salário. E se Deus não der, Ele é injusto, porque você trabalhou. É assim que a gente trata um pai? Muda a tua postura. Você é filho, você é filha. Pois vocês não receberam o espírito que os escravize novamente para temerem a sorte, temerem o futuro. Meu Deus, e se a minha empresa fechar? E se meu filho não conseguir terminar a faculdade? Temerem. Meu patrão, a firma que eu trabalho, ela não está passando uma fase muito boa. Começaram as dispensas. Será que você é dispensado também? Mas vocês receberam um espírito
Espírito que os torna filhos. Ah, não, peraí, eu me enganei aqui, viu? Na minha Bíblia está diferente. Ah, não, é isso mesmo. Vocês não receberam o espírito de temor, de escravidão. Vocês receberam um espírito que os torna filhos. Filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Todos nós sabemos o que significa Abba, Pai, né? Tá. Essa vai ser de graça, tá? Abba quer dizer paizinho, pai querido. Um termo carinhoso para você tratar o seu pai. E foi Jesus quem disse isso. Na época, para aqueles judeus ortodoxos, aquilo lá foi esse cara tem demônio, quem ele pensa que é? Vem falar aqui que Deus é o pai dele. Ele não estava dizendo que Deus era o pai dele, ele estava dizendo que o pai era nosso. O pai era nosso. O pai é nosso. O pai é nosso. O pão é nosso. De liça. De liça. Vocês não receberam, quando você se converteu, você não recebeu um espírito de escravidão. Você não recebeu um espírito de escravidão. Deus, ele pode até ser Deus para os outros, para quem quiser. Você não, você foi adotado. O dia que você converteu, você foi adotado como filho, como filha de Deus. Gálatas capítulo 4 diz assim: assim também nós, quando éramos meninos, estamos terminando, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, normal. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Todos estavam debaixo da lei, de uma condenação eterna. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Porque para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai, Abba, Pai. Assim, já não mais sois servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus. Herdeiro de Deus. Qual é a condição? Como é que eu passo de escravo para filho? Como é que eu faço para viver uma nova vida de paternidade? Independente se você teve um pai ou não teve, se você teve um pai presente ou não, um pai bom ou não, um pai que te assumiu ou não. Como é que eu faço para ser herdeiro, para me tornar filho, juntamente com Jesus? Você precisa recebê-lo como pai.
você precisa recebê-lo como Pai. Até agora Ele foi teu Deus, maravilha, beleza, tudo certo. Ele está te propondo outra coisa, que você se aproxime mais. Eu vou falar uma coisa aqui que é coisa de pai, tá? Nós, pais, amamos nossos filhos igual. Não temos preferência. Mas nós temos filhos que tiram mais de nós. Ah, temos. Quais são os filhos que tiram mais da gente? Os próximos. Os próximos. Quando o pai sai, o filho vai junto, adivinha? Vai tomar mais sorvete que o outro. Vai comer mais salgadinho que o outro. E vai ter mais conversa que o outro. Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhos próximos. Filhos próximos. Agora uma coisa. Deus, Ele não está nem aí com igreja nenhuma. Talvez, da onde você veio, você não foi amado, você não foi respeitado, você não foi querido, você não foi honrado como deveria, como filho de Deus que você é. Mas uma coisa, não são essas quatro paredes, não é a visão. Deus não está nem aí com igreja nenhuma. Deus está com filhos, que tem em todas as igrejas. Não são a maioria, não sei porquê. Mas o dia que você tiver essa experiência de você frequentar uma outra igreja por conta de repente você não está na sua cidade, você não está na sua igreja, mas bateu aquela vontade, hoje é domingo, eu preciso celebrar ao Senhor. E você procura uma igreja qualquer, você não conhece ninguém, mas você percebe quem é filho, quem não é. Você sabe, opa, aqui tem filho. Voltando para nós. Imagina que aqui hoje existem pessoas de outras igrejas, de outras denominações. E ele está buscando ver se existem filhos aqui dentro. Ele vai encontrar em você? Ele vai encontrar em você? Existem pessoas aqui que não são da nossa igreja hoje. Você viu? Você abraçou? Você fez a recepção devida? É alguém de fora que veio honrar o seu pai. Alguém que você não conhece. E a gente, por conta da religiosidade, a gente só se relaciona com aqueles que são os nossos. Cada um com a sua família, cada um com o seu life, cada um com, com o seu cada um. Existem filhos de Deus no nosso meio. E que estão esperando encontrar alguém, algum filho de Deus aqui para o receber. É aqui que mora a questão. Você é filho? Imagina você lá com seu pai natural, fazendo 50 anos ou qualquer data importante. E aí vem aquele amigo de infância do seu pai, de longe. Que tipo de recepção, que tipo de tratamento você daria para uma pessoa assim, para um amigo de infância do seu pai? Existem pessoas aqui no nosso meio que vieram honrar o seu pai. Que tipo de tratamento você vai dar para ela?
Se fosse um amigo do seu pai lá, distante, você ia oferecer a sua casa, a sua cama, sua comida, ia abraçar e agradecer muito. Fazemos isso? Não, somos religiosos. Cumpro minha obrigação dominical. É para você essa palavra. O teu pai quer você próximo. João capítulo 1, versículos 11 e 13. Ele veio para os seus. O Senhor está aqui nessa noite por sua causa. Ele veio para os seus. Ele veio para os seus. Mas os seus não o receberam. Por quê? Muita religiosidade aqui dentro e pouca paternidade aqui dentro. Teu pai está reclamando a sua ausência, a sua distância. Mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, todos quantos o receberam, isso é para mim, isso é para você. Todos quantos o receberam como pai, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos de Deus, filhos de Deus. Todos quantos o receberam como um pai, Ele deu o poder, Ele deu o direito, Ele deu a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Segura que tem mais. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. Mas de Deus. Você não é filho da carne e do sangue de Deus, mas é da vontade de Deus que você seja feito filho, filha de Deus. Todos quantos o receberam, todos quantos o receberam. Fique de pé, por favor. Mas todos, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quer ser filho? Quer ser filha? Amém? Quer ser filho? Quer ser filha? Put your hands. Erga sua mão. Erga sua mão. Alguém está vendo? Alguém está vendo? Ou se você erguer um pouquinho mais.
Glória a Deus. 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 Diga: Pai. Abba, Pai. Sou teu filho. Está voltando para casa. Estou voltando para a mesa. Estou voltando para o colo. Me receba, porque eu te recebo, assim como está escrito. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos, transformados em filhos de Deus. Eu sou filho. Eu sou filho. Eu sou filho. Eu sou filho de Deus.